Já estou aqui com o Jorge Ávila. Muito obrigada, Jorge, mais uma vez estar com a gente aqui. Obrigado, eu que agradeço. Olha, o Você Visionário tem aí trazido uma forma das pessoas verem o empreender de uma forma mais abrangente. As pessoas conseguem tirar ali a água da pedra, conseguem ali tirar e resolver situações que ela não conseguia. Essa é a nossa maior intenção aqui. Sim. Eu recebi várias mensagens durante essa semana falando a respeito do empreendimento, né, do empreender, tanto ali através das famosas sacoleiras, né, que a gente tinha muito antigamente, que agora está de uma forma mais diminuída, mas não só ali no empreendedorismo do Paraguai, mas aqui como fronteiras nós temos também a Argentina. Então a gente tem ali aquela cidade Porto Iguaçu, que é ali a divisa, e a gente sabe que também lá sofreu lockdown, também tivemos esse impacto em razão aí da pandemia. E como que tem sido para eles lá essa questão do empreender? Ainda é vantajoso trazer as coisas ali da Argentina, porque lá não é dólar, né? Sim, no Paraguai a gente fala, compramos tudo em dólar. Já na Argentina, peso argentino. Verdade. Então, como que isso aí é vantajoso ou não para o mercado brasileiro? Então, vamos falar um pouquinho de números da atualidade, né? Infelizmente, a Argentina está praticando o lockdown hoje mais rigoroso do planeta, né? Sério? É verdade. Não sabia disso. Ela praticamente fechou tudo lá e você não entra e são poucos que saem para comercializar alguns produtos, importação. Então, assim, praticamente está fechado. Fechado. Fechado, né? E, infelizmente, a gente até viu algumas situações do pouco que a gente pôde visitar ali próximo, só passam caminhões, poucos caminhões para levarem algumas cargas. Mas, assim, com essa medida que a Argentina fez, com esse bloqueio ali, os empreendedores, tanto o brasileiro quanto os empreendedores argentinos, não conseguem fazer ali o seu comércio, digamos assim. Uhum. Em termos de, eu tenho falado muito em termos de eficiência dessa atitude da Argentina. Pra você ter uma ideia, quase 50 mil novas empresas quebraram na Argentina com essa medida. 50 mil? 50 mil novas empresas. Nós estamos falando aí de um ano e pouco. É muita coisa. Então você vê a situação que foi criada. E outra... Não, e eles já estão vindo lá de um problema sério, econômico, né? Sim. Como que eles vão aí se restabelecer depois disso? É preocupante. Exatamente. E toda medida de lockdown adotada por esses países, não só pela Argentina, mas por outros tantos países que a gente vê, é justamente tentar diminuir os casos do Covid. Sim. E isso não tem acontecido não só na Argentina. Para se ter uma ideia, hoje a Argentina é o 10º país com mais casos de Covid e o 6º país por mortes por milhão. Então a gente vê que essas medidas realmente não estão trazendo nenhuma eficiência. Muito pelo contrário, muitos empresários estão quebrando, ainda estão quebrando, porque a medida ainda está em vigor lá, pessoas estão perdendo seus empregos. Então, e acaba prejudicando também outros países, também no caso do nosso país vizinho, que muitos empresários aqui... Que dependiam, tinha, né? Totalmente. O negócio, esse intercâmbio, né, de mercado, então acaba sendo prejudicado. Exatamente, pastora. Você vê, a Argentina é um grande produtor de vinhos, né? Nós vemos as olivas lá, as azeitonas, óleos. Então, assim, o brasileiro ia muito lá comprar, importar esses produtos para revender no Brasil, porque realmente valia a pena. E o mercado aqui ele é muito aquecido para esse tipo de produto. Só que com esse lockdown, esse fechamento da Argentina, infelizmente, né, ficaram prejudicados não só a Argentina com essa medida de lockdown, mas também o Brasil. E não só a questão das oliveiras, da questão dos óleos, dos azeites, dos vinhos, mas também a questão do turismo, porque com certeza o povo brasileiro, ele é o lugar que ele mais visita, eu acho, um dos países que eles mais visitam. Eu morei lá 3 anos, então eu sou completamente suspeita para falar de Argentina. Eu sou apaixonada, vivi 3 anos em Buenos Aires, sou apaixonada por aquele lugar. Conheço só algumas cidades perto, Mendoza, conheço algumas cidades, Córdoba, então assim, são lugares maravilhosos e que para turismo é muito bom. Sim, essa medida afetou um conjunto de fatores, empresários, o turismo principalmente, nós ali visitamos alguns empreendimentos ali em Foz do Iguaçu, infelizmente não pudemos ir até a Argentina por causa desse fechamento, mas a gente vê que o turismo realmente ele foi muito abalado pelas essas medidas da Argentina. Né? Eu vi uma reportagem ontem de como Buenos Aires, mesmo a pastora citou, foi prejudicada. Porque o turismo lá é total, muito forte. Né? A gente fala assim... Sem brasileiros? Não tem, digamos, não digo que não tem, mas o Brasil, os brasileiros, é o que fortalece a economia local. Com certeza. Então essas medidas têm trazido grandes prejuízos aí para os dois países, principalmente para a Argentina. O que nós vemos hoje no Brasil, no mundo, na Argentina, no mundo como um todo, é essas brigas ideológicas, políticas, né? Algo realmente... que eles acabam deixando tudo de lado, um planejamento eficiente na parte
de cuidar dos empresários, das pessoas, né? Fazer as medidas, aquilo que eu falei, é importante fazer as medidas de saúde, óbvio, com certeza, né? A gente tem que cuidar, é a vida, né? É o bem mais valioso. Mas tem que pensar em um todo, Exatamente, né? A gente vê essa situação dos empresários que nos dói, porque a gente vive o empreendedorismo na pele, sabe de toda a dificuldade que as pessoas demoram para construir uma vida aí dentro e por uma ineficiência do seu gestor público, ou um prefeito, ou um governador, ou o presidente, aquilo que ele construiu, a vida toda, aquele acaba ruindo num curtíssimo período de tempo. Por quê? Justamente porque não cria essas medidas. Não, vamos fazer o lockdown, fecha tudo que tem que fechar. E o resto, como é que fica? Qual que é a contrapartida para esses empresários, para esses empregos que estão sendo perdidos? Tem uma contrapartida? Não tem nenhuma. E as medidas de lockdown que a gente tem visto no mundo inteiro. Esses dias eu vi uma reportagem muito interessante na CNN da chanceler alemã pedindo desculpas pelas medidas de lockdown que ela fez, que não teve eficiência nenhuma. Mas ela foi mulher. Sim. Mulher de pedir desculpa, eu vi essa reportagem. Sim, ela foi lá e pediu desculpa. Olha, o que eu fiz foi errado, eu prejudiquei a minha nação. Isso. E a gente não vê isso aqui. A briga aqui continua, as pessoas... Aqui a briga vai ser eternamente porque você estava errado. É justamente Então agora isso. vamos investigar porque você fez errado. Eu falo que o grande problema do ser humano é ego e vaidade. Né? E isso, infelizmente, tem muito, e o erro nunca está nele, né? Isso, o erro sempre está nela. Isso. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa questão do lockdown é essa questão assim, antigamente, como a gente está falando aí de Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, a gente viu aí tantas guerras civis, né? A gente viu muitos países serem destroçados por guerras e por guerras mundiais e pelas guerras civis. A gente viu aí países serem destroçados. Espanha, por exemplo, ali no início do século XX, ali eles passaram por sérias situações em que Madrid, Barcelona ficaram em ruínas. E o governo nunca pensou em que as pessoas estavam passando. Eram fome, fazia ali a entrega de racionamento, mas como que você pode fazer sua população viver com ração, viver ali com migalhas? E isso em vários países no mundo, quando o governo coloca os seus ideais, as suas preferências, aquilo que ele acha que é o correto, antes do bem-estar da sua população. O pastor falou algo que é real, isso desde que mundo é mundo, digamos assim. O foco sempre que quer é a política. A política como um todo, Exato. né? Não estou aí, né, mas a política é aquilo como que... um todo, todos. É verdade. E as pessoas? Como é que fica a população? A gente fala muito aqui dos empresários, empreendedores, mas como é que fica as pessoas como um todo? A vida, né? Cada vida importa, Isso. sim. Mas o que as pessoas precisam entender é que cada vida importa e muito a viver, ter saúde, mas vidas também são destruídas através de percas, de desemprego, através de pessoas que perdem tudo e não têm condições de continuar vivendo e psicologicamente são afetadas pro resto da vida. Exatamente, pastor. A gente vê os gestores públicos, eu estou lutando pela vida, pelas pessoas, a vida. Tá, mas a vida também, essas pessoas também precisam comer, precisam trabalhar, precisam sobreviver, têm suas famílias. Você sabe que falam tanto do lockdown. Esses dias a gente fez uma visita através do AMAS, maravilhosa por sinal, de uma senhora que mora numa região difícil, né? Mora lá com seus 4 filhos, num único cômodo ali. E a gente fala em lockdown, isola todas essas pessoas dentro desse cômodo. Óbvio que o coronavírus ali ele vai se propagar de uma forma muito mais rápida do que se as pessoas estiverem trabalhando. Eu falo assim, crie medidas então dentro das empresas que você possa atender o teu público, teus clientes de uma forma reduzida, mas não feche as portas. Exatamente. É assim que funciona. Planejamento. A gente fala muito em planejamento, né, pastor? Né? Vamos falar para os governos planejarem também, os gestores públicos planejarem. Sim, o planejamento é um todo, né? E a gente não vê isso no nosso gestor público. E muitas vezes a gente se espelha neles para a gente levar isso para nossas empresas. Exato. E a gente não está vendo isso. Tudo feito de uma forma muito desenfreada, brigas, e que não está levando a nada. Só está levando sofrimento. Só prejuízo. E esse fechamento dessa fronteira com a Argentina, quais foram os setores mais prejudicados com esse lockdown, com esse fechamento aí total dessa fronteira entre Brasil e Argentina? O que a gente vê ali, que é uma região de um turismo muito forte, sempre foi, né? Agora está abalado, mas o setor do turismo está muito prejudicado, tanto ali em Foz do Iguaçu, né? Ali na região da Argentina, eu não consegui visitar, mas pelos dados que a gente tem visto também, a Argentina, turismo praticamente caiu a zero.
Foz do Iguaçu ainda está criando algumas medidas para atender o turismo de outras regiões. Ela não sofreu esse lockdown, sofreu algumas restrições, mas ela está trabalhando para trazer de uma forma gradual seu público novamente. Tentando achar alternativas aí para conseguir atrair ainda esse público. Sim, é o que está acontecendo. Já a Argentina não, ela simplesmente fechou. Já a Foz do Iguaçu não, está fazendo um trabalho através do seu prefeito muito eficiente para trazer o público de novo, para voltar a economia a girar, que é o saudável para a população como um todo. Né? Que é o mais importante. Sim, né? Com certeza. E o que a gente sabe é que a respeito, o governo está aí trazendo o ICMS de volta, Sim. né? Está trazendo aí com essa forma de se falar de que vai impactar ali diretamente, ajudar os empresários, aí essa economia se alavancar. Você já viu alguma coisa, você vê alguma coisa de que isso aí realmente vai trazer uma efetividade na vida da população geral? A gente vai conseguir sentir isso, porque o sair a gente vai conseguir sentir, né? Sim. E o voltar, esse retorno, acredita que a gente consegue? O que a gente está vendo em todos os países como um todo, tem muitos governos aí aumentando a sua carga tributária para compensar as perdas com a pandemia. Né? A pastora falou no caso do ICMS, e está acontecendo isso tanto aqui no Brasil. A Argentina está fazendo uma parte um pouco diferente, mas ela aumentou algumas coisas da sua carga tributária. Mas também, para ajudar a sua população, ela tirou o imposto de renda para alguns trabalhadores. Mas assim, o que a gente não está vendo aqui é a contrapartida, né? Aumentando carga tributária, aumentando, a gente vê diversos estados. Mas as pessoas vão... Mas isso aí, como é que vai ser para as pessoas? Qual que é o benefício que vai levar para as pessoas? Nenhum, para os empresários também. Eu vi o governo federal ano passado criou alguns benefícios aí para empreendedores. Criou o Pronamp, que é um empréstimo, é um benefício, mas acaba sendo um empréstimo. É uma obrigação que esse empreendedor vai ter. E outras tantas aí para ajudar de alguma forma as pessoas e os empreendedores a dar uma respirada. Mas não foi eficiente. As pessoas continuam nas suas dificuldades, porque não houve uma união entre o governo federal, os estados e municípios. Houve aquele distanciamento, cada um faz o seu, eu faço o meu, e acontece que eu acredito que isso, eu acho que isso é o maior dos erros do STF, a minha opinião. A minha também. Eu acho que o STF tem que ter a sua responsabilidade, tem que ter, eles estão ali para, naquele colegiado, eles poderem levar aquilo que esses executivos não conseguiram resolver em si. Mas eu acho que o maior erro do STF foi justamente esse, não unir, né? Vocês vão ter que trabalhar juntos. Igual pai e mãe, quando tem 3 filhos, assim, né? A gente está falando o quê? De governo, a gente está falando de federal, né? O presidente, governo estadual e prefeitos. Então, você pega os seus 3 filhinhos aqui, coloca eles sentados e fala, olha, vocês podem não se amar, vocês podem não estar se gostando, mas vocês vão brincar juntos. Pode pegar a mãozinha aqui, o do irmãozinho, e vai brincar junto. Eu acho que isso teria trazido muito mais eficiência e eles terem ali uma forma, olha, se você não se acertar com ele, você não vai andar, se você não se acertar com ele, você também não vai andar. Eu acho que isso teria trazido uma efetividade muito maior nesse momento tão difícil. Verdade, o que a pastora falou é uma realidade. A gente tem que buscar união. Exato. Nossa corte maior tem que ter buscado isso. Exato. União entre os estados, entre os municípios, entre o governo federal. É uma crítica que eu vejo muito dos países lá fora, que falam que o Brasil não está sabendo administrar essa pandemia como um todo. Eu não estou falando aqui do governo federal, mas num todo, justamente porque não há essa união. Tinha que ter uma união. Aí vem a nossa corte maior e simplesmente não cabe nada, o governo federal só tem que mandar dinheiro e a prerrogativa é dos estados e municípios. Então, como assim? Então quer dizer que você vai... não ligo pra você não é nada pra mim. Não é nada pra você. Sim. Como não? E eu falo, ele é o guardião da nossa Constituição. A nossa Constituição quer levar o quê? Principalmente para as pessoas? Dignidade. Exato. É isso que eles não veem. Mas o quê? Se tornou ali uma corte, digamos, na minha opinião, política também, acaba fazendo política para os seus, e acabamos vivendo essa insegurança toda que a gente vive hoje. Exatamente. E o que a gente pode falar a respeito dessas pessoas que estão nessa situação? Por exemplo, a nossa matéria mostrou ali Porto Iguaçu, mostrou essas cidades circunvizinhas ali, vizinhas, que não estão conseguindo se manter devido à queda. A gente pode perceber que as pessoas, muitas acabam tendo que se reinventar e migram, né? Então, acredita que nesse momento, se o turismo não está sendo aquilo que eu posso sobreviver, as pessoas podem ali achar uma alternativa em outro segmento para poder dar ali continuidade à sua vida, até se tudo normalizando e voltar ali para o turismo? Você acredita que isso é uma alternativa? Sim, com certeza. Eu conversei com algumas pessoas lá em Foz do Iguaçu, pessoas que trabalhavam na Argentina, né, há muitos anos, e acabaram perdendo, por óbvio, seus empregos por causa do lockdown. E essas pessoas começaram a se reinventar no ramo do turismo. Embora o turismo lá ainda está com a sua dificuldade, mas lá começaram a trabalhar ou com transporte ou com algum outro tipo de modalidade. Outra forma, né? Eles começaram a se reinventar.
reinventar, porque falou, olha, eu preciso me sustentar, eu tenho a minha família, eu vou buscar alguma oportunidade assim. Foz do Iguaçu, mesmo na crise, é uma cidade que depende muito, vive do turismo. É uma cidade maravilhosa, lá tem seus pontos que muitas pessoas conhecem. Eu amo Foz do Iguaçu, acho maravilhoso. Então, assim, as oportunidades têm. Sim. E acho que os empreendedores aprenderam a buscar essas outras modalidades para sobreviver nessa crise. E é o que está acontecendo. Como às vezes a gente cita muito aqui trabalhar em comércio online, mas lá não... O caso lá é um pouco diferente, não é diferente, mas tem essas oportunidades de você levar lá visitantes para conhecer os parques, de você conseguir outras modalidades, outros negócios dentro dos hotéis, fazer parcerias. Com os hotéis, então eu vi que isso aconteceu bastante. Conseguiram se reinventar e se reencontrar. Sim, diminuíram. Eu vi que os donos de hotéis diminuíram muito o preço de suas estadias, oferecendo mais benefícios para os seus hóspedes e diminuindo os preços. E trazendo mais parceiros para que eles tragam esses hóspedes, esses novos hóspedes para os hotéis. Então isso foi legal, essas parcerias. Então, muito importante, parceria. Vamos pensar nisso. Sempre assim dá para a gente conseguir vencer toda essa situação. Jorge, muito obrigada pela sua presença. Mais uma segunda-feira aqui, mais um Você Visionário aqui no nosso MDA. Deus abençoe sua vida. Obrigado.